Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Sonda Repórter. Juan Pablo Vojvoda no Internacional, ele é o nome para a vaga de Roger, caso o treinador seja demitido. Vamos trazer bastidores sobre essa história. Tem reforço para o técnico Roger na partida emblemática contra o Fluminense. O time que se especula nos bastidores para a partida decisiva e reforma de milhões no Internacional. Você confere tudo isso aqui no canal, depois que deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações. Sem mais delongas, bora falar do Inter. Muito boa noite para você que me acompanha aqui no YouTube, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal. Pois é, a fase do Inter não é boa, muito longe disso inclusive, fase muito ruim que vive o Colorado, mas com uma expectativa aí para o jogo da quarta-feira, os colorados ainda mais otimistas, mais esperançosos, estão acreditando aí nessa possibilidade de virada do Internacional. Porém, há quem seja mais pessimista e que acha inclusive que o Inter perdendo vai demitir o seu treinador. Pois é, o Roger não foi garantido na entrevista do José Olavo Bisol, concedida após a derrota contra o São Paulo. Ele não garantiu a permanência do Roger até o final dessa temporada, depois da partida contra o Fluminense, o que abre a possibilidade, dependendo do jogo, do Roger ser demitido após uma possível eliminação do Inter nesta quarta-feira. E um dos nomes, pessoal, mais falados pelo torcedor, pela imprensa, é o do Juan Pablo Vojvoda, ex-técnico do Fortaleza, que foi demitido do Fortaleza depois de anos no comando do clube, e foi uma demissão bem diferente. Até relato aqui uma entrevista que foi feita com o Marcelo Paz, que era presidente na época que o Vojvoda foi contratado e hoje é o CEO da SAF do Fortaleza. E ele concedeu entrevista à Rádio Bandeirantes de São Paulo e disse o seguinte: olha, eu amo o Vojvoda, é um cara muito preparado, inclusive os colegas de lá perguntaram se ele achava que o Vojvoda já estava pronto para assumir um clube maior, um clube com mais pressão aqui no futebol brasileiro, e a resposta do Marcelo Paz foi muito firme. É claro, o Vojvoda tem todas as ferramentas, todas as condições para fazer muito sucesso em outros clubes, até com maior pressão aqui no futebol brasileiro. Mas uma fala que chamou a atenção e pode ser decisiva sobre o Vojvoda é que o Marcelo Paz, que é um grande amigo do treinador, apesar de tê-lo demitido, e essa relação ela não ficou estremecida, ele disse o seguinte: eu só não sei se ele volta a treinar ainda esse ano. Ou seja, há uma dúvida de pessoas próximas ao Vojvoda se ele aceitaria pegar um trabalho no meio da temporada, voltar a treinar no futebol brasileiro tão cedo, ou se ele prefere esperar um projeto na próxima temporada, começando já com o estadual, aquele início de ano mais tranquilo. Outra informação que surgiu em relação ao Vojvoda, justamente do portal Gol, que é um portal que também traz boas informações, é justamente nesse sentido, que o Vojvoda estaria pensando muito mais na questão esportiva, muito mais no projeto que lhe for apresentado, do que de fato numa proposta economicamente vantajosa. Então, entre uma proposta que pague muito, mas não tenha um projeto muito claro, não tenha uma perspectiva de futuro, e uma proposta que lhe agrade em termos de projeto de futebol, o Vojvoda privilegiará o projeto. Então isso é importante também, caso o Inter, repito, demita o Roger e comece a busca por um novo treinador. Sobre outros nomes, pessoal, se fala muito em Tite, que seria um pedido aí de grande parte da torcida. Não acho que existe essa possibilidade, tá? O Tite, ele se retirou um pouco do mercado, já foi procurado por outras equipes do futebol brasileiro nesses últimos meses e acabou negando. Então, por hora, eu descartaria o Tite desta lista de possibilidades. Um outro nome que pode entrar na pauta é o do Dorival Júnior, que vai, ao que tudo indica, está balançando também no Corinthians e pode ser demitido nas próximas rodadas. Então, é o mercado se movimentando. Repito, não estou aqui demitindo o Roger, mas vocês sabem que existe uma pressão
muito forte para que ele deixe de ser o comandante do Inter em caso de uma eliminação contra o Fluminense. A minha opinião, não sei, sinceramente, se esse é o melhor caminho, pelos nomes que tem no mercado, pela condição da temporada. Eu acho que daria para dar mais um tempo ainda ao Roger, embora reconheça que ele não tem conseguido achar alternativas para esse time do Internacional. Comenta aqui embaixo a tua opinião sobre esse tema, principalmente sobre Vojvoda, se você gostaria de ver o argentino na casa-mata colorada. E para que o Roger não seja demitido ou que a pressão dê uma amenizada, o Inter vai ter que vencer o Fluminense e vai ter que pelo menos chegar perto de uma classificação contra a equipe carioca, que seja também uma classificação, quem sabe, para o Inter disputar um título nessa temporada. Sobre time, pessoal, o que dá para a gente projetar em termos de escalação? O Alan Patrick, que acabou ficando de fora da partida do fim de semana por conta de uma virose, treinou normalmente nesta tarde no CT Parque Gigante e vai ser escalado normalmente no time titular. A tendência também é que o Bruno Henrique volte a ser uma opção, ele que teve uma pancada na partida anterior contra o Vasco, foi poupado nesse final de semana contra o São Paulo. Então, tendência é que essas duas peças voltem ao time titular. Não tenho nenhuma informação, pessoal, acerca do time, até porque o Inter começou a trabalhar hoje à tarde e amanhã faz a principal atividade. Então, se vazar alguma coisa vai ser amanhã, ainda que eu ache difícil que o Inter vaze alguma informação, que guarde bastante essa escalação que o Roger está projetando. Mas eu fiquei com uma clara sensação na entrevista coletiva que o Roger vai de Ricardo Matias no comando do ataque. E aqui é um palpite totalmente meu, não vou citar ninguém aqui, é realmente uma impressão que eu fiquei da entrevista coletiva do Roger, quando ele é perguntado sobre Valencia e sobre Borré, reconhecendo que os dois não vêm dando resposta e que ele pode procurar outras alternativas. Ele cita o Matias, ele cita o Carboneiro, jogando mais adiantado até como uma espécie de parceria do Ricardo Matias. E por isso que me deu esse estalo. Do Roger, quem sabe, manter o sistema de 3 zagueiros, afinal, ele disse que foi também um teste, visando aí os próximos jogos, então acho que existe essa chance, ele inclusive admitiu que existe essa possibilidade, então acho que ele mantém os 3 zagueiros, com o Rocher no gol, Aguirre na direita, e aí o trio de zaga com mudanças, o Vitão volta, o Mercado eu acho que joga como líbero, e eu colocaria o Juninho, atuando pelo lado esquerdo, acho que ele é mais zagueiro, mais experiente, é mais cascudo que o Vitor Gabriel e tem dado melhor resposta. Então, eu acho que esse é o trio. Na esquerda, o Bernabei, até com 3 zagueiros para jogar mais protegido em relação ao Serna, que é o ponta que infernizou a vida dele no jogo de ida. Então, acho que esse é o sistema defensivo. Mais à frente, acho que não tem como escapar do Thiago Maia e do Bruno Henrique. Roger pode até colocar o Luiz Otávio, o Richard, o Ronaldo na vaga do Bruno Henrique, mas sinceramente não sei se é tão melhor assim. Não vejo o Bruno Henrique comprometendo tanto assim nas partidas. Mais à frente o Alan Patrick de armador, a vaga que foi do Tabata. E na frente acho que é essa dupla, Carboneiro e Ricardo Matias, Wesley, Borré, Valencia, jogadores que não estão rendendo no banco de reservas. Eu acho que pode ser por aí. É uma interpretação minha, um palpite meu do que o Roger está projetando para a partida deste final de semana. Comenta aqui embaixo se eu estou muito lunático, se eu viajei na maionese ou se pode ter algum pingo aí de verdade no que eu trouxe aí de palpite para a partida desta quarta-feira. E para fechar esse vídeo, uma informação que foi trazida pelo Inter nesta segunda-feira, o anúncio da reforma do Gigantinho, ginásio que com a parceria de 2 empresas, uma delas que pertence ao grupo RBS, o Inter vai começar as obras no próximo mês da reforma do Gigantinho, proposta aí que foi avaliada na casa dos 15 milhões de reais essa reforma, o Inter que pretende ter o Gigantinho novamente no mapa dos grandes shows, dos grandes eventos aqui em Porto Alegre, também de modalidades esportivas, o Inter que está ensaiando aí a entrada no basquete, quem sabe no futsal. Então é uma notícia aí que empolga muitos colorados. O Gigantinho que estava abandonado aí há muito tempo,
precisava já há bastante tempo de uma reforma e ela vai começar nos próximos meses. Uma boa notícia para a comunidade colorada, tá certo? Deixa o teu like nesse vídeo, se você gostou, ativa as notificações, se inscreve aqui no canal. Um abraço e até a próxima. Voltamos amanhã com mais conteúdo aqui no canal Som da Repórter. Até mais!